Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Essa palavra que você às vezes não percebe, às vezes as pessoas que convivem com você não percebem, mas ela está mudando a sua vida. Como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12 em diante, quero abrir aqui e ler com você. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz a palavra do Senhor assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, irmãos, você que um dia Deus te deu uma Bíblia, você que um dia Deus te levou a uma igreja, você que já ouviu o que está escrito na Bíblia, você querendo ou não, esta palavra te transformou, porque agora você consegue discernir os seus pensamentos e as intenções do seu coração, porque nós temos intenções terríveis, passam pela nossa cabeça pensamentos terríveis, normalmente contra os outros, às vezes até contra nós mesmos. Tem muitas pessoas que têm tudo para ser feliz, um dia estão radiantes de felicidade, e no outro dia estão querendo suicidar, ou estão querendo matar a sua própria família, porque na nossa cabeça, no nosso coração, passam pensamentos que às vezes não tem nada a ver com a gente, nada a ver com o que a gente deseja, nada a ver com o que a gente está sonhando. E a palavra de Deus, ela te ajuda a observar esses pensamentos, porque sem a palavra de Deus, sem o Espírito de Deus na sua vida, você tem pensamentos ruins e você pratica eles e acha que está certo. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, as pessoas que não têm a palavra de Deus, elas praticam coisas absurdas, até contra elas mesmas, e não vê que estão erradas. Já, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ora, Deus começa a te mostrar o seu erro, que é o que importa. O que importa, meu irmão, não é se o outro está certo ou se o outro está errado. O que importa é você, porque a vida é sua, o tempo é seu. A coisa mais preciosa que você tem na sua vida é o seu tempo. É uma coisa que você, mesmo sendo a pessoa mais rica, mais poderosa do mundo, você não consegue comprar. Você não compra um minuto. Você pode comprar o que você quiser, o seu tempo você não compra, e ele passa, você querendo ou não. Você pode dormir, você pode fazer o que você quiser, o seu tempo vai passar, a sua vida vai passar. Portanto, é muita responsabilidade que você tem que ter com você mesmo, saber administrar o seu tempo, saber otimizar o seu tempo, saber amar o seu tempo, saber dar valor a esse tempo de vida que Deus te dá. E Deus tem uma promessa para aquele que luta para amar a palavra de Deus e para amar a Ele.
uma promessa de prolongar os nossos dias de vida. E todo aquele que é cristão, todo aquele que ama Deus, ele deve desejar isso. Sabe por quê? Porque quanto mais tempo você tiver aqui na terra, mais tempo você tem para se transformar em uma pessoa melhor. Entenda bem, você como humano, você não pode se conformar em nascer, crescer e morrer como um animal. Você tem que desejar ser transformado, e a única pessoa que pode te transformar de verdade é você. Deus te dá as ferramentas, Deus te dá a Bíblia, Deus te dá a oração, Deus te dá o Espírito Santo dele. Deus usa pessoas para te mostrar que você está errado, que você precisa de melhorar. Mas se você não tomar a decisão de mudar, nada adianta, meu irmão, nada adianta, e você vai pagar um preço lá na frente. Não existe essa história de que você vai fazer o que você quer e que vai dar tudo certo. Isso não existe. Lá na frente você vai pagar o preço. Você aperta o botão da luz na sua casa e acende uma lâmpada, a conta vai vir. A conta de luz vai vir. As atitudes que você toma aqui na terra, vai vir a conta. Por quê? Porque Deus é justo e Deus, Ele quer te levar para um lugar perfeito. Como que você vai morar com Deus no céu, você não querendo ser perfeito? Quer dizer que você vai ser o único lá no céu que vai ser todo errado, todo mundo vai ter que se curvar a você, como está acontecendo aqui na terra. 2 ou 3 pessoas tomam o poder e o resto vive na miséria, no sofrimento, sem direito a nada, porque essas pessoas são ruins. Não é assim? Você concorda com isso? Não, você não concorda com isso. Não concorda. Qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa decente, não concorda com o erro. E como Deus, no projeto dele, Ele quer levar você para viver em um mundo perfeito, que lá no fundo do seu coração você deseja, você tem que se transformar para poder merecer isso. Isso é o mais importante da sua vida, meus irmãos. Meus irmãos, a gente sabe a dificuldade que é o ser humano aceitar uma correção, principalmente nos dias de hoje, que ninguém tem temor nem respeito por nada nem por ninguém. Qualquer palavra que você falar, a pessoa já está em guerra com você, né? Já estão censurando o que você pode falar, você já não tem direito mais de falar, de expressar sua opinião. E na família é pior ainda. As famílias antes que se reuniam e havia um respeito pelo mais velho, pelos mais velhos, pelos parentes, pelos pais, hoje já não existe isso mais. Isso é ruim. Evolução não tem nada a ver com respeito. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Entendeu? Então, se você não parar para prestar atenção e todos os dias você tomar uma decisão de se transformar, de se converter, fica difícil, porque Deus prega para você, Deus tenta mudar a sua vida, Deus quer o melhor para você, mas você fica negando a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 18, diz a palavra do Senhor assim: E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Você vai ver uma referência lá em Ezequiel, capítulo 43, versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo,
e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Você vai ver uma referência em Isaías 21:9, Isaías 13:21, Isaías 34:14, Isaías 14:23, Isaías 34:11. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse 14:8, Apocalipse 17:2, Isaías 47:15. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Livro de Isaías 48:20, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Irmãos, aqui a gente já começa com uma narrativa muito interessante, mostrando que o que vai acontecer no futuro é a queda das nações poderosas, desses homens que têm o poder para fazer o bem, que têm o poder para, nos seus países, nos seus estados, nas suas cidades, fazerem bons hospitais, boas escolas, né? Fazer o bem para principalmente os mais fracos. Mas essas pessoas se unem e estão se unindo globalmente para fazer o mal. E o que acontece? Parece que não vai acabar essa maldade. Parece que o poder deles não vai acabar. Você só vê aumentando, aumentando, aumentando. Mas aqui Deus já começa a dizer que esse sistema vai acabar. Não é? E deixa claro aqui que as pessoas, ao invés de seguir o seu instinto humano, aquilo que está escrito no seu DNA, que Deus colocou no projeto do ser humano, as pessoas estão seguindo a vaidade, entendeu? Estão seguindo o materialismo, a carnalidade, a falta de bom senso. E o que vai acontecer? Diz claramente aqui, no versículo 3: porque todas as nações que beberam do vinho da ira da sua fornicação, os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi a voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então você tem o direito dado por Deus de escolher a bênção ou a maldição, como está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 28, não é? Todos os dias você tem que decidir, todos os dias, desde quando você acorda, você tem que escolher a bênção ou a maldição. E você tem que aprender a ter personalidade, a aceitar de verdade Deus na sua vida, a assumir de verdade o relacionamento com Deus na sua vida, porque senão você se torna materialista, você coloca Deus em um canto e começa a seguir os outros, seguir a cabeça dos outros, arrumando um monte de desculpa, né? Se deixando levar pelos olhos, se deixando levar pelo ouvido, e esquece que você é chamado para servir a Deus. E lá no livro de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, deixa claro, é bom você dar uma lida lá, para você ver o que Deus fala sobre isso. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Vai ver uma referência em Jeremias 51:9, Apocalipse 16:19. Tornai-lhe a dar com ela, vós, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras.
no cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Você vai ver uma referência em Salmo 137, 8, Jeremias 50, 15 e 29, Apocalipse capítulo 17, versículo 4 e Jeremias capítulo 16, versículo 18. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe dado outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Ô irmão, isso é a maior ilusão que o ser humano vive. Inclusive você vai ver uma referência lá em Ezequiel 28, do versículo 2 ao 8, Sofonias capítulo 2, versículo 15, e muito importante, lá em Isaías 47, 7 e 8, que a maioria das pessoas pensam assim: ela está bem, está jovem, com saúde, tudo certo, entendeu? Está com dinheiro, está dando tudo certo, ela não precisa de Deus, qualquer coisinha ela resolve com a sua própria força, com a sua própria ignorância, com seu próprio eu, entendeu? Mas Deus está deixando claro aqui, Deus não aceita soberba não, meu irmão. Ou você escolhe, como está lá no livro de 1 Samuel capítulo 8, ser governado por Deus, ter Deus como seu rei e servi-lo, entendeu? E dar satisfação para ele, porque servo tem que dar satisfação para o seu senhor. Ou você escolhe viver pela sua força. Só que pela sua força, quando a sua força acabar, não venha Deus, não venha, porque Jesus falou, muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, mas eu li a Bíblia, Senhor, 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 eu ia na igreja, Senhor, Senhor, eu tinha uma carteirinha de crente, tinha uma carteirinha de pastor. O Senhor vai dizer: olha, não te conheço, meu irmão, te dei todas as oportunidades. Em quem que você confiou? Você confiou em você mesmo, confiou no que você acha. E na Bíblia só tem um eu sou, que é Deus. O único eu sou que tem na Bíblia é Deus. Portanto, toda vez que você quer resolver as coisas pelo seu pensamento, pela sua força, pelo seu eu acho, Deus não vai concordar com você. Você vai viver de ilusão, como diz aqui, né? Porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não verei o pranto. Versículo 8 diz assim: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Irmãos, nós seremos julgados por Deus. Deus colocou a gente nessa terra maravilhosa e nós estamos estragando a beleza dessa terra maravilhosa. Essa é a verdade. E até quando? Vamos viver eternamente assim? Deus vai nos dar a vida eterna para a gente infernizar a vida dos outros, é isso? Esse céu fácil não existe, irmãos. Você vai ver uma referência a Apocalipse 17, 16, Jeremias 50, 34 e Romanos capítulo 12, versículo 19. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Livro de Ezequiel 26, 16, 17, Jeremias 50, 46 e Apocalipse capítulo 19, versículo 3. Versículo 10: estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Apocalipse 14, 8. Estava me lembrando agora, né? Muitas nações
foram reverenciadas e amadas como se jamais fossem perder o seu poder. Nós vemos a história do Egito, nós vemos a história da própria Babilônia que estamos citando aqui, né? Essa semana estava para quebrar, para falir, uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa da China, entendeu? Então, quando você olha para um poder desse, você fala: isso nunca vai acabar, isso nunca vai cair, cai do dia para a noite. O único poder que não acaba é o de Deus. Versículo 11: e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Ezequiel 27, 36. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore, e canela e perfume e mirra e incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e gado e ovelhas e cavalos e carros e corpos e almas de homens. Livro de Ezequiel 27, 13. Ô irmãos, aqui tem uma coisa muito importante nesse versículo que fala sobre a escravidão, né? A troca de seres humanos por mercadoria, por dinheiro. E quando a gente fala nisso, né? Você que está aqui no mundo ocidental, aqui, no mundo livre, você olha como se isso aí fosse uma história que contaram lá do passado. Mas hoje, irmãos, hoje, há milhões de pessoas sendo escravizadas, principalmente mulheres, escravizadas para prestarem serviço sexual à força, jovens, crianças, entendeu? O mundo não é uma bolha, não é a bolha que você vive, não é a bolha que a mídia prega, que a mídia esconde tudo. Há muita crueldade no mundo, crueldade, entendeu? E muitas pessoas concordando. O comunismo mesmo é um regime cruel e ninguém fala nada, fica todo mundo quieto. Versículo 14: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais acharás. Aqui você vai ver uma referência lá em Jeremias 51, do 6 ao 9, e o versículo 45, Jeremias capítulo 50, versículo 8, Isaías 52, 11. Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Ezequiel 27, 33. E dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Estou me lembrando aqui, por exemplo, de uma pessoa até que eu admiro a trajetória, o Steve Jobs, né? Steve Jobs ficou milionário, bilionário, trilionário, poderosíssimo, mas passou os últimos 10 anos da sua vida sofrendo muito, porque pegou um câncer e o dinheiro dele, o poder, a fama, a sabedoria dele não teve poder contra aquele câncer. Você imaginou que esse homem sofreu, entendeu? E é assim, ó, do dia para a noite, né? Do dia para a noite, todo aquele poder, toda aquela riqueza, toda aquela fama, ela vira em nada. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe. Ezequiel 27, 9. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Ezequiel 27, 32 e Apocalipse 13, 4.
E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Você vai ver uma referência muito importante lá em Apocalipse 18, 10 e 16, Ezequiel 27, 30 e 31. Ezequiel 27, 30 e 31. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Jeremias 51, 48 e Apocalipse 6, 10. Olha que importante, irmãos. Agora vem o juízo de Deus, não é? Por isso que nós temos que prestar atenção nisso. A justiça é de Deus. Quando a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós estamos tirando da nossa vida o poder de Deus. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Jeremias 51, 63 e 64. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Lá você já vai ver uma profecia sobre esse tempo aqui, lá em Isaías 24, 8, Jeremias 25, 10, Ezequiel 26, 13 e Eclesiastes capítulo 12, versículo 4. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Jeremias 51, 49. Então aqui, irmãos, há uma descrição do que está acontecendo no mundo hoje, do poder dessa engrenagem aí, que está perseguindo cristãos, matando cristãos, perseguindo pais de família, mães de família, onde o bandido tem poder total sobre a vida das pessoas, onde ditadores criminosos têm um poder total, onde as TVs, as rádios foram dominadas por pessoas sem empatia pelo ser humano. São monstros que estão ali num corpo humano e enganando você, enganando com as suas mentiras, com as suas falsidades, dizendo que isso é ciência, que isso é aquilo, mas mentindo descaradamente para poder destruir você com o único objetivo de te escravizar, de fazer o mal, porque essas pessoas não têm sentimento. Versículo capítulo 19. E depois dessas coisas ouviu no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Você vai ver uma referência aqui lá no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 35, livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, e livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 9, e Apocalipse, capítulo 7, versículo 10. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos teus servos. Você vai ver uma referência aqui lá em Apocalipse 16, 7, Apocalipse 17, 1
em Deuteronômio capítulo 32, versículo 43. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Apocalipse capítulo 14, 11. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Livro de Apocalipse capítulo 5, versículo 8, livro de Apocalipse capítulo 14, versículo 4. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Você vai ver uma referência lá em Salmo 134, 1, Salmo 135, 1 e Salmo 115, 13. Irmãos, isso é muito importante, você aprender a ouvir louvores na sua casa e você aprender a dar graças a Deus, louvar e exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Livro de Ezequiel 43, 2, livro de Apocalipse 14, 2, livro de Ezequiel capítulo 1, versículo 24, livro de Daniel capítulo 10, versículo 6 e livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já a sua esposa aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aqui no versículo 7, irmãos, tem uma coisa muito importante, que você vai ver uma referência lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 2, livro de Mateus, capítulo 25, versículo 11, livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5, livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 14, e livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e versículo 9. Por que são importantes esses versículos? Porque nesses versículos vai deixar claro o que Deus tem no projeto dele com referência a você. Deus fala lá no livro de Isaías 54, 5, que ele é o marido e que você é a esposa. Todos esses versículos aqui que eu citei, Deus está se referindo a ele como marido e você como esposa. Por que que Deus está fazendo essa referência? E por que que ele está dizendo aqui que a gente tem que agradecer? Porque as bodas do Cordeiro já veio e já sua esposa aprontou. A esposa somos nós, irmãos, aquele que verdadeiramente se entregar, como diz aqui no versículo 8, aquele que, olha, que se vestir de linho puro. E o que são esse linho puro, esse linho fino e resplandecente? São a justiça dos santos. É você buscar cada dia mais a presença de Deus, é você buscar cada dia mais aceitar a palavra de Deus para você, é você buscar cada dia mais ser humilde para aceitar as pessoas que fazem parte da sua vida, para poder você aprender a respeitar as pessoas que fazem parte da sua vida, para aprender a ouvir as pessoas que fazem parte da sua vida. Não é porque você não quer ouvir ninguém pode falar nada, porque você não ouve, não é? E você, nesse momento que você nega o seu amor por Deus, é nesse momento que você nega o seu casamento com Deus, e Deus te chama para casar com Ele, irmãos, e não é casamento de homem, não, é casamento sério. Você vai casar com uma pessoa justa, perfeita, pura, reta,
E para isso você tem que começar a praticar o mandamento, o primeiro mandamento que já estava escrito lá em Deuteronômio: amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força. E você sabe que você não está fazendo isso ainda. E está indo buscar milagre, está querendo milagre. Mas o verdadeiro milagre é a hora que você tomar a decisão de rasgar o seu coração e falar: Senhor, eu quero a partir de hoje te adorar, eu quero te amar, eu estou gostando muito pouquinho do Senhor, estou negando o Senhor durante o dia na minha vida, mas eu preciso de te amar de todo o meu coração. E essa atitude sua vai colocando esse desejo em você, e você acaba sozinho se transformando. Versículo 9: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você vai ver uma referência em Lucas 14, 15 e Apocalipse 21, 5. Então, o que está dizendo aqui para você é que você está sendo chamado para casar com Deus, e isso é uma coisa maravilhosa para você. Versículo 10: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui você vai ver uma referência em Apocalipse 22, 8 e Atos capítulo 10, versículo 26. Então, irmãos, a Bíblia está deixando claro que você tem que adorar a Deus, e nós sabemos o quanto isso é difícil para todos nós. Adorar de conversa, adorar de fachada, a gente é especialista, né? Entendeu? No sábado, botar uma roupinha bonitinha, perfumada, e levar a esposa para comer uma pizza, para chegar lá, até puxar a cadeira, gente, aí é uma beleza. Mas no dia a dia é que a gente mostra a fera que nós somos. E Deus te convida para você se transformar em uma pessoa melhor. Versículo 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Irmãos, muito importante aqui no livro, no versículo 11, você vai ver uma referência a Ezequiel 1:1, Atos 10:11, Apocalipse 6:2, Isaías 11:4. E no versículo 12, você vai ver uma referência em Apocalipse 1:14. E agora, no versículo 13 aqui, você vai ver uma referência muito importante, que lá está em Isaías 63, 2 e 3, e João, capítulo 1, versículo 1, que lá diz que o verbo era Deus, e aqui está dizendo, olha, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o verbo. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 14, 20. E saiu da sua boca uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui deixa claro que Deus se ira com determinadas atitudes que a Bíblia deixa claro, né?
Você vai ver uma referência aqui em Isaías 11:4, 2 Tessalonicenses 2:8, que é muito importante, Salmos 2:9 e Daniel, capítulo 7, versículo 9. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai ver uma referência lá em Deuteronômio 10:17, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. E quem que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Jesus, né? E tanta gente nega. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Você vai ver uma referência aqui, lá no livro de Jeremias 12:9, Ezequiel 39:7 e Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Ezequiel 39:18 e 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Apocalipse 11:7 e Apocalipse 16:14. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui você vai ver uma referência lá em Mateus 5:22, Marcos 9:43, Mateus 25:41, Apocalipse 16:13, Apocalipse 13:12, 14 e 16, Daniel 7:11, Apocalipse 20:10, versículo 10, 14 e 15. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você vai ver versículo 11, 17 e 19, uma referência sobre isso. Então, irmãos, não se esqueçam, você que gosta de seguir falso profeta, e hoje não cabe isso mais, porque tudo já está revelado, não é? Você já tem uma Bíblia escrita na sua língua, na sua mão, e você sabe ler, e tudo que você quiser se informar, você não só acha na Bíblia, mas como acha no seu próprio celular. Então você só é enganado porque se você quiser, e você só segue falso profeta se você quiser, e a Bíblia diz que você vai seguir o falso profeta, você vai pagar o preço junto com ele. Amém?